Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre quem é Deus. Essa obra muito interessante do Batista Mundin, um dos grandes historiadores da filosofia e filósofo também, porque ele se intromete na filosofia, ele vai falar um pouco sobre ela, vai fazer uma fenomenologia nessa obra do sagrado e da religião. Vai falar da relação entre a filosofia e a religião e entre religião e revelação. É isso que nós vamos ver um pouquinho agora, então acompanhe-nos aí. Mais complexa e delicada é a questão das relações entre filosofia, a metafísica, o estudo daquilo que está além do que os nossos sentidos podem perceber, e a religião, que vem do latim religare, religar o homem ao sagrado, ao divino, ao excelso, né? Porque essas duas realidades têm muitas coisas em comum. A filosofia também se interessa pelo objeto próprio da religião, que é o sagrado, o transcendente, aquilo que está além do que nós podemos perceber com os nossos sentidos, o absoluto, Deus. A filosofia também pode se apresentar e pode ser entendida como via de salvação, soteria em grego, quer dizer salvação. Então era o fim que lhe atribuíam os gregos e romanos no mundo clássico. Talvez por esses motivos, alguns pensadores identificaram a filosofia com a religião, vendo na religião uma expressão inferior, popular, da filosofia, ou como filosofia da plebe, como dizia Spinoza, ou como momento do desenvolvimento da consciência, segundo Hegel, um dos momentos de desenvolvimento da nossa consciência, que sai do espírito subjetivo até chegar no espírito absoluto. Mas apesar dessas afinidades, a distinção entre religião e filosofia é clara. Antes de tudo, o objeto, Deus, não é visto da mesma maneira. Em filosofia, Deus é visto como causa, como princípio das coisas, como princípio do ser, da bondade, da beleza, da verdade. Em religião, Deus é visto como sagrado, ou seja, como fonte de salvação, da soteria, da soteriologia, o estudo da salvação. Também o fim próprio da filosofia e da religião é diferente. O da filosofia é a busca da verdade, daquilo que está além da aparência, da essência das coisas, da aletheia, tirar o véu para ver as coisas tal como elas são, não como elas estão escondidas. A verdade do todo, do inteiro, e não uma verdade setorial, uma verdade particular, uma verdade pormenorizada. Ao passo que o fim próprio da religião é a glória de Deus, a glória divina e a salvação do homem. Enfim, os meios de que se valem a filosofia e a religião para perseguir seus fins são bastante diferentes. Na religião, a iniciativa não é do homem, mas de Deus. É Deus que se revela. É Deus que se oferece, que se apresenta, que se revela, que interpela, questiona o homem. Na religião, o homem abre-se e adere a Deus com todo o seu ser, através da fé, e não só com esta ou aquela faculdade. E o faz não com especulação, mas com a devoção, com a adoração, com o culto, com a oração. A filosofia, ao invés, é a iniciativa do homem, especificamente da razão, que busca as causas, os princípios últimos das coisas, e só na conclusão da sua pesquisa pode atingir aquela realidade a qual, na religião, se dá o nome de Deus. O que ocorre na filosofia, na metafísica, no estudo daquilo que está para além do que nós podemos perceber com os nossos sentidos, é uma epifania, uma manifestação ontológica do ser, que é captada não intuitivamente, não através da fé, mas raciocinativamente, por meio do recurso ao princípio da causalidade, das relações de causa e efeito. Na religião, ao invés, há uma epifania, uma manifestação do sagrado, do divino, uma hierofania, na qual a realidade divina é captada intuitivamente, não raciocinativamente. Trata-se de uma revelação que é vista e é expressa simbolicamente, através de símbolos, mais do que conceitualmente. O que faz a filosofia? A filosofia se expressa através de conceitos, a religião através de símbolos. O conceito é uma expressão linguística que representa um objeto, a coisa, e tenta demonstrar a verdade sobre a coisa, enquanto o símbolo é o que representa a coisa, e que te leva a um contato com outra coisa, que seria o sagrado, o divino, o transcendente. O primeiro pensador a focalizar com clareza aquilo que distingue a religião da filosofia, a metafísica, foi o Schleiermacher. E este, em contraposição ao racionalismo da filosofia e da religião, que só aceitava da religião aquilo que pudesse ser reduzido à verdade metafísica estabelecida autonomamente pela razão, reivindica a originalidade e peculiaridade da experiência religiosa, que, como salienta o Schleiermacher, é essencialmente diferente da metafísica racionalista. Embora o objeto seja idêntico, o absoluto, o transcendente, o divino, o sagrado, a metafísica propõe-se uma tarefa especulativa, teórica,
classifica o universo e o distingue em tais e tais essências. Busca as razões daquilo que existe e deduz a necessidade do real. Desenvolve por si a realidade do mundo e as suas leis, segundo Schleiermacher no seu discurso sobre a religião e imunologia. O infinito, porém, perde-se nos esquemas finitos da explicação racional. A relação enrijecida que a metafísica estabelece com o infinito, com o transcendente, com o divino, com o sagrado, não é adequada, porque não é imediata, não trata diretamente da coisa, mas trata dela através da linguagem, tentando se aproximar dela linguisticamente, ou através do logos, da razão. Totalmente diferente é a revelação da religião que a religião assume com o infinito. É uma relação imediata, sem mediadores, relação direta de fé, de sentimento, de contato com o sagrado, com o transcendente. A religião é o modo subjetivo do sujeito de tocar o infinito, a infinidade. O órgão da religião é o sentimento, e o sentimento específico é a fé, que nos faz ter esse contato. Não a especulação, o raciocínio, a razão, o logos. O sentimento religioso, declara Schleiermacher, é o único modo autêntico de nos relacionarmos com o infinito, pois o deixa subsistir na sua infinitude. A religião tende a ver no homem e em todas as coisas particulares e finitas o infinito. A imagem, a marca, a expressão do infinito, do transcendente, do divino, do sagrado. Uma determinação mais precisa do que distingue a religião da metafísica foi operada por Max Scheler. Este, diversamente de Schleiermacher, que havia acentuado excessivamente o aspecto subjetivo da religião, reduzindo-a ao sentimento, explica que metafísica e religião são atividades que se distinguem tanto na vertente subjetiva quanto na objetiva. Na vertente subjetiva, a via cognitiva é diferente. O ato religioso aceita aquilo que se revela, se auto-manifesta. O que manifesta a si mesmo, o ato de conhecimento metafísico, coloca-se espontaneamente diante dele em virtude de operações lógicas, da linguagem e da lógica. A relação do revelar-se é uma relação simbólica, através de símbolo na religião. O espírito somente a entrevê no ato religioso. Daí também a imensa diferença em relação ao processo metafísico de pensamento, que leva ao conceito de ens a si, partindo indiferentemente de qualquer ente contingente, de qualquer ente que surgiu agora, mas outrora não existia e pode deixar de existir em algum momento, é um ente contingente relativo. Ao passo que no conhecimento religioso dessa determinação fundamental do divino há sempre determinadíssimas, únicas, ou, ao menos segundo a espécie, fortemente circunscritas coisas concretas ou acontecimentos, que são os eventos sagrados da fé, eventualmente também experiências psíquicas nas quais o divino se manifesta aos indivíduos. Isso tem Max Scheler. O ato religioso, diferentemente de todos os outros atos de conhecimento, inclusive aqueles do âmbito da metafísica, exige uma resposta justamente da parte do objeto, visado por ele, segundo sua natureza intencional da consciência. O Max Scheler trabalha numa fenomenologia da religião, ele vai falar sobre a questão da intenção. Nossa consciência é consciência de alguma coisa, ou seja, então ela tende para algo. E quando ela tende para o sagrado, o divino, o transcendente, ela está, de alguma maneira, se direcionando a ele, para poder ter alguma forma de contato com ele e assim poder descrevê-lo. Daí decorre claramente que só se pode falar de religião quando o objeto do ato religioso e a sua intenção realizam-se na revelação, no sentido mais amplo, na revelação desse elemento pessoal, essa ligação pessoal do homem com Deus. Enquanto na metafísica a personalidade do divino representa um limite inatingível de conhecimento, para a religião essa personalidade é o alfa e o ômega, é o começo e o fim. Deus é pessoa, aliás, é um só Deus em três pessoas no caso do cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo. A relação do homem com essas três pessoas que se dá aí o sagrado. Se ela não é evidente, se não é objeto do pensamento, se não é crida e percebida interiormente, não se pode falar de religião em sentido estrito. Esses momentos, de fato, são inseparáveis um do outro, na sua essência. O ato religioso não poderá nunca construir, por si ou com a ajuda do pensamento, aquilo que aparece ao homem que o realiza como ideia, intuição ou pensamento do objeto. Ele deve receber, de algum modo, a verdade que entende, a revelação, a salvação e a felicidade que busca, e deve recebê-las através desse ser a quem procura, que é o sagrado, o divino, o transcendente, o infinito.
Na vertente objetiva, a diferença não é menos destacada. A metafísica consegue descobrir um ens a si, mas não consegue perceber nem a santidade nem a personalidade desse ente, que são os dois traços distintivos com que Deus se manifesta à consciência religiosa no campo estritamente religioso, da religião. A metafísica pode, por seu lado, indicar que na essência da existência contingente de qualquer esfera objetiva da realidade, há a necessidade de uma causa eficiente, de alguém que fez da própria existência. Então, se eu estou aqui e minha existência está aqui, eu preciso de uma causa eficiente que a me fez e me colocou aqui. Aí eu posso falar com meus pais, mas se eu for isso ad infinito, eu vou chegar numa causa primeira, que Aristóteles chamava de primeiro motor imóvel, que movia todas as coisas por atração, e que teria, segundo depois o Tomás de Aquino, nas suas provas da existência de Deus, sido a causa eficiente e primeira de todo o universo, o Criador. E daí arguir que a existência de qualquer ser é sustentada pelo ens a si, por esse ens com letra maiúscula, que seria o sagrado, o divino, o transcendente. A metafísica pode tentar mostrar essa concatenação como logicamente necessária por várias vias de dedução e demonstração. Qualquer coisa que se conclua com a coerência lógica dessas deduções, é certo que por essa via a consciência religiosa não chega à ideia do Deus santo, do Deus perfeito da religião. Para a consciência religiosa é um axioma ôntico do ser sintético que o ser que possui valor supremo, o sagrado, e o possui só por si e em si deve possuir também a existência. Esse é o argumento ontológico da existência de Deus usado pelo Santo Anselmo. Bem como o ente absoluto tenha também necessariamente valor absoluto em si. Enfim, com o ens a si e com a sua causalidade onipenetrante, ou seja, que penetra todas as coisas, pela consciência religiosa para a nossa consciência, ao mesmo tempo que a nossa consciência tende para ele nos penetra, nos invade, está ligado à ideia do divino necessário e, essencialmente, o valor do sagrado, do divino, do transcendente, do infinito, com toda a riqueza qualitativa que lhe cabe. Acertada, inclusive, com a colaboração dos ensinamentos de Schleiermacher e de Scherer, a substancial diferença existente entre religião e metafísica, deve-se concluir que a metafísica não pode substituir a religião, como pretenderam Plotino, Spinoza, Fichte, Hegel. De fato, a metafísica falta aquelas condições interiores que são essenciais à religião. A submissão, a obediência, a confiança, o abandono, o culto, a adoração, a prece. Tudo isso não cabe numa investigação filosófica. O metafísico pode conhecer Deus melhor do que o homem religioso, pelo menos logicamente falando. Mas nem por isso é um homo religiosus, porque não trata a religião como um sagrado, como objeto de fé, de adoração, de submissão. De sua parte, a religião tem o direito de opor-se à metafísica quando esta propõe teorias que são incompatíveis com verdades fundamentais da religião, como a existência, a transcendência, a providência de Deus. Tudo é artigo de fé, não de demonstração lógica e filosófica. Desse modo, a religião pode também concorrer para aperfeiçoar as aquisições da metafísica. A metafísica de si pode aplicar a Deus de maneira válida as perfeições absolutas encontradas no mundo. Mas, à luz da experiência religiosa, as perfeições que a metafísica descobre no mundo adquirem um valor novo, diferente. Elas passam a ser vistas por aquilo que realmente são, ideias eternas de Deus. O mundo é fruto de uma criação divina, a partir de ideias eternas de Deus que sempre estiveram na mente dele até elas concretizarem no tempo, porque ele não está submetido ao tempo, mas ele cria o tempo e submete suas ideias ao tempo, segundo as quais ele criou o mundo e vê o mundo. Também o nosso conhecimento das perfeições e o amor espontâneo do Espírito, por meio delas, adquirem, assim, um sentido novo. A evidência com que são apresentadas as perfeições adquire o caráter de uma revelação natural de Deus da perspectiva filosófica, e as perfeições tornam-se palavras da linguagem natural de Deus, isso na perspectiva sempre filosófica. Segundo o lustro esclarecimento de Mancini, a fé religiosa refunda de uma maneira certa e definitiva tudo o que a religião filosófica, a metafísica, já fundou de maneira hipotética e inconclusiva sobre a realidade de Deus, sobre o sentido da vida e da história. Está na sua filosofia da religião e sobre a complementaridade entre metafísica e religião, ver também o Pellegrino, Introdução à Filosofia Cristã da Religião.
Vamos falar agora um pouquinho de religião e revelação. A religião supõe sempre uma revelação, uma hierofania, uma manifestação de Deus, do sagrado, do transcendente, do divino. É, de fato, a aceitação da auto-manifestação de Deus manifestando a si mesmo. A auto-manifestação que Deus faz ao homem pode ser direta, quando o contato direto com o indivíduo, ou indireta, através da criação. Pessoal ou impessoal. Pessoa a pessoa, né? Ou, como eu já disse, sem ser essa relação direta, através de símbolos, através da natureza ou através da história, mediante sinais ambíguos ou com palavras claras e inequívocas. A manifestação indireta, impessoal, através da natureza, se dá o nome de religião natural. Aí é uma perspectiva que vai ser analisada pela filosofia. A manifestação direta, pessoal, através de eventos históricos, como a história do povo de Deus na Bíblia, se dá o nome de religião revelada, religião sobrenatural ou simplesmente revelação. Em si mesma, a religião natural é uma via de salvação, de soteriologia, sotério, né? Ela é, de fato, expressão da humilde referente à aceitação de Deus, da sua presença, da sua força por parte do homem, do ser humano. Na religião, o homem, o ser humano, responde positivamente a Deus, ao sagrado, ao transcendente. No ateísmo, ele responde negativamente, não a Deus. Recusa-se a reconhecer e aceitar o dom de Deus e se rebela, como na revolta de Camus. Camus, filósofo francês, que foi designado como existencialista, apesar de ele não aceitar essa designação, ele dizia o seguinte: a vida humana, a existência humana é um grande absurdo, ou seja, não tem sentido nenhum. E a prova de que não tem sentido é que a gente vive tentando inventar um sentido para a vida. Se ela tivesse sentido, a gente não precisava procurar o sentido dela, porque o sentido já estaria manifesto. E por conta desse grande absurdo, esse grande sem sentido, a única postura digna para o homem é a postura de revolta. Devemos revoltar contra todos os sentidos que querem nos impor sobre a vida. Todos esses sentidos são farsas, são ilusões que querem nos vender ou fazer com que a gente compre. Nós devemos nos revoltar contra esses sentidos e buscar viver uma vida sem sentido. Eis o grande desafio da existência humana. A grande questão filosófica para Camus é: eu devo ou não suicidar? E como viver uma vida sem sentido? Eis a vida que vale a pena ser vivida, essa na qual a gente não coloca um sentido, porque cada um estabelece um sentido diferente, e isso mostra que não há sentido algum, e por isso devemos nos revoltar. E assim também acontece na Bíblia, quando o homem se revolta contra Deus, na teologia também contra os anjos, quando os anjos se rebelam contra Deus. Dado que a religião natural é também suscetível a múltiplas distorções, alterações, manipulações, abusos, aberrações, como por exemplo o politeísmo, a crença em vários deuses, a idolatria, a crença em ídolos, sejam imagens, deuses de barro ou outros tipos de ídolos, como o dinheiro, como seres humanos, como indivíduos que nós consideramos especiais, dotados de poderes especiais, como magia, superstição, uma fé baseada em coisas sem fundamento, em crendices, sem nenhum tipo de correspondente na revelação, de ideologia, quando a religião é usada de forma ideológica para justificar um poder político, um poder econômico. Então a via de salvação se torna para o homem via de perdição. Aí ele se perde. Pode-se compreender porque alguns autores puderam escrever que a religião é a fonte de todos os males. Como dizia Lucrécio, por que a fonte de todos os males? Porque em vez dela unir o ser humano, ela o dispersa, ela coloca os homens uns contra os outros. E foi em nome da religião que aconteceram um maior número de mortes ao longo da história da humanidade. O ópio do povo, como mais uma droga anestésica que não deixa com que a gente perceba a nossa alienação, a nossa exploração, e a própria religião um instrumento de alienação, e uma férrea toca de erros, segundo Nietzsche, ou seja, nós entramos numa toca e aí somos trancados nessa toca, e nessa toca só tem erro. Ali a gente não encontra nada, como se fosse uma caverna, estamos na escuridão, cegos, vendo sombras e acreditando que aquilo é verdade, né? Segundo Nietzsche. Então, isso aí é um pouquinho da fenomenologia do sagrado da religião e da revelação, religião e filosofia, e de quem é Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seu comentário, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.